Cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é fiel o tempo todo na minha e na sua vida. E Ele nos dá palavras de instrução a todo momento. E às vezes eu questiono a Deus, falo, Deus, por que sempre a palavra, não só que o Senhor me usa, mas eu já ouvi várias ministrações no Antigo Testamento. E nós sabemos que no Novo Testamento Jesus continua a dar novas instruções e operar milagres. Mas o Senhor sempre está falando no Antigo Testamento conosco. E nós sabemos que o Novo Testamento já é o tempo da graça. E o Senhor continuou falando comigo e com você, através dos filhos dele, dos milagres que acontecia, ressurreição. E eu sempre falo com o Senhor, porque o Antigo Testamento, eu tenho sempre ouvido ministrações no Antigo Testamento. Porque o Senhor continua falando conosco, através da palavra desses homens aqui que foram instruídos, reis, até o próprio rei Salomão, o que eles fizeram que não deu certo, falando sobre a obediência. E o Senhor me deu a palavra ali em 1 Reis, 1 Reis 14, capítulo 14, ali quando o filho de Jeroboão adoece. E o Senhor me ministrava no meu coração, eu vou ler um versículo e depois eu vou voltar no versículo anterior para mostrar o motivo do que aconteceu aqui com ele. Que Jeroboão era servo de Salomão. E o Senhor, ele tinha falado, por causa da idolatria de Salomão, o Senhor falou que estaria rasgando o reino dele e ia dar o teu servo, mas que ele não iria fazer no tempo dele. Ele ia fazer no tempo do filho dele. Não ia fazer no tempo do Salomão, mas que ele iria fazer. Por quê? Por causa da idolatria de Salomão. E ali a gente vê no versículo 14, que fala sobre Jeroboão, e no início começa assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e levantou-se, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que aí que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeram outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Porquanto eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão,
E separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo quanto livre, em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Vamos ler até aqui. Nós sabemos que Jeroboão ali ele já tinha recebido uma profecia sobre o altar, quando ele envia um profeta para falar com ele, prediz sobre o altar dele. Mas no versículo aqui, no 13, versículo 33, fala: depois dessas coisas, depois de quê? Depois de já ter recebido aquela profecia sobre o altar dele, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo tomou para ser sacerdote dos lugares altos, a quem queria lhe encher a mão, e assim era dos seus sacerdotes dos lugares altos. E isso foi a causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Nós sabemos que esse mesmo profeta, ele encontra Jeroboão, está lá no versículo, no capítulo 11, versículo 29, que fala que quando ele saiu de Jerusalém, ele encontrou esse profeta no caminho. Porque esse mesmo profeta falou que ele iria ser rei, que ele iria reinar sobre essas 10 tribos. E ele ali, ele rasgou a veste dele, deu os 10 pedaços para ele e falou que ele iria herdar. Olha, toma para si, está aqui no versículo 31, e disse a Jeroboão: toma para si os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e te darei as 10 tribos. Falou para ele, encontrou ele no caminho e falou para ele. Só que ali, ele achando, né? Achando. A gente também assim, acha que só porque o Senhor falou algo comigo, com você, ele não vai nos castigar. E o que o Senhor fala para mim e para você através dessa palavra? Que mesmo ele entregando algo nas nossas mãos, dependendo da nossa atitude, dependendo da nossa caminhada, o Senhor, ele nos para. Porque nós não castigamos o nosso filho quando ele faz algo de errado, mesmo sendo nosso filho. Assim o Senhor também. Porque não é porque ele entregou 10 tribos nas mãos de um servo que ele não vai corrigir ele. Devia estar se sentindo. O Senhor entregou as 10 tribos nas minhas mãos. Devia estar se sentindo. Só que ali o filho dele adoeceu. Por quê? Porque ele já tinha profetizado sobre o altar dele. Ele não se arrependeu. Ele está escrito aqui, ó. Ele não se arrependeu. Fez altares. Fez sacerdotes que não eram da linhagem do Arão lá, dos levitas. Ainda fala, ó, nos mais baixos do povo, aqueles que o Senhor não tinha escolhido para ser sacerdote, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos. Por quê? Porque o Senhor já tinha instruído que só os filhos do Arão, a descendência lá do Arão, seria o sacerdote. E ele fez o que ele quis. E não é nesse contexto que a gente quer entrar. Porque o Senhor está falando ali, ó. Ele falou, olha, aí o filho dele adoeceu. Aí ele falou assim, vai lá e consulta aquele mesmo profeta. Disfarça. Não adianta disfarçar, esconder. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nós andamos muito enganados. Parece que nós não conhecemos ao Senhor. Porque ali ele mandou a mulher disfarçar como se Deus não estivesse vendo. Como se Deus não vê o que eu e você nós fazemos sobre a terra. Então não adianta disfarçar, porque o Senhor está vendo. E ali o profeta Aías, que fala que ele já não podia ver. Ao contrário de Eli, que ficou cego de tudo, tanto na vista quanto espiritualmente, Aías ele não podia ver, mas os ouvidos dele ainda estavam sensíveis à voz de Deus. E ali o Senhor falou com ele, olha, vem aí a mulher de Jeroboão disfarçada.
Ela está vindo disfarçada para te consultar, para saber o que vai acontecer com aquele menino. Então ali ele desraigou a casa dele e falou, fala para ele que assim que ela colocar os pés na cidade, esse menino vai morrer. E assim aconteceu. Então, através dessa palavra, o Senhor está falando para mim e para você. Não é porque nós somos escolhidos, não é porque o Senhor nos entregou algo nas mãos, que Ele não vai nos corrigir. Ele não vai deixar de nos corrigir. E ali, quando ela entrou na cidade, a criança morreu. Então, através dessa palavra, que eu sempre questiono com o Senhor, se Ele está dando a palavra, é porque a gente não se arrependeu. Porque no versículo 12, ele não deixa nem ele guerrear, nem Roboão guerrear. Porque ele falou, olha, não vai guerrear contra os seus irmãos, porque isso vem de mim. Ou seja, eu já falei lá atrás com o teu pai que eu ia tirar a tribo dele, eu ia rasgar esse reino das mãos dele, mas no reinado do filho. Então ele já tinha falado, ele falou, não vai, porque isso vem de mim. Porque quando o Senhor quer, Ele endurece o coração. E ali no versículo 12, Ele tinha endurecido o coração de Roboão, que ao invés de ouvir a instrução dos anciões, ouvia a instrução dos jovens, para poder cumprir a palavra que o Senhor já tinha falado. Porque ele fala aqui, ó, no 12:4, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão que o teu pai deixou do seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Mas só que quando ele voltou ali, ele falou, volta na sua tenda e vem aqui que eu vou dar a resposta. E quando eles voltaram, ele falou com ele, ó, e os jovens, no versículo 10, e os jovens que haviam crescido com ele, falaram dizendo, assim falarás a este povo que te falou, dizendo, teu pai foi pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhes falará. Meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. E assim ele fez. E quando eles voltaram aqui no versículo 12, veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão, como o rei havia falado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Por quê? Porque isso vinha do Senhor. Tanto que quando ele quis restituir o reino, quando ele veio para tentar restituir o reino, o Senhor falou, para de brigar, não subireis. Versículo 24, diz o Senhor, não subirei, assim diz o Senhor, não subirei nem pelejarei contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Só que aí no versículo seguinte fala que o Jeroboão achou que o povo ia subir, ia voltar no reino. Ele falou, olha, no versículo 26, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o rei na casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu Senhor. Aí o que ele fez? Tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, está no versículo 28, e lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Só que o povo sabia, né? O povo sabia que não era um bezerro que fez eles subirem de lá, né? O povo sabia disso, o povo também gosta. Então, mas como está direcionado por um rei, eles obedeceram e não subiam a Jerusalém.
E ali começou a idolatria dele, que aqui também fala sobre a idolatria dele. Quando ele começou a fazer, induzir o povo, ele começou a induzir o povo a adorar aquele bezerro ali, com medo de perder o povo. Se o Senhor já tinha dado uma palavra que esse povo ficaria com ele, não precisava. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, as instruções que o Senhor dá, tudo aquilo que o Senhor fala. Porque se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. Não precisa ter medo, não precisa ficar imaginando se vai dar certo ou não, porque se o Senhor falou, está falado. E ali ele para não perder o povo, ficou com medo de perder o povo, começou a idolatria. Aí houve a profecia contra o altar dele, ele não se arrependeu, e ainda manda a mulher disfarçar ainda, para poder, tanto contaminou o povo, quanto contamina a casa dele. Mandou a mulher disfarçar para ir saber se o filho dele iria morrer ou não. E o Senhor falou ali com ele, que o menino ia morrer e ele ia desraigar todo homem que nascesse na casa dele. Então nós temos que meditar nessa palavra de Deus, dia e noite, como diz a instrução. Versículo 14 fala sobre isso. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel, como se move a cana das águas, e arrancará a Israel dessa boa terra que tinha dado a seus pais, e espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando a ira do Senhor. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual o fez pecar Israel. Ou seja, sobra para todo mundo, porque o povo ali, ele não era inocente, ele sabia quem tinha libertado eles, e que não eram bezerros. Então nós temos que ter muito cuidado e receber a instrução do Senhor e guardar. Porque se o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer. Se o Senhor falou que vai dar, ele vai dar. Não precisa da gente ficar com medo e tomar caminhos errados e tomar decisões erradas. Porque se o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer. Porque através dessa palavra, o que você não obedecer, vai vir a correção. Mesmo que ele falou que ia fazer, vai vir a correção. Para mim e para a sua vida. E não adianta a gente querer pregar lá no Novo Testamento os milagres que que Jesus fez e falar do tempo da graça e falar se a gente não obedece à voz do Senhor, não obedece às instruções. Porque se o Senhor está falando é porque eu e você, nós não estamos obedecendo. Primeira palavra vem para mim, mas vai para a igreja do Senhor também. Então nós temos que obedecer. E não adianta se disfarçar, porque a gente pode se esconder do homem, mas o Senhor, ele vê tudo. O Senhor tudo vê. A palavra diz que ele se inclina para ver a terra, para ver o que nós andamos fazendo por aqui. Então não adianta, não tem como se esconder dos olhos do Senhor. A gente tem hora que parece que é bobo, finge demência, eu não sei o que é, mas não tem como esconder, não adianta disfarçar. Saul também se disfarçou para ir consultar uma médium, porque não queria obedecer. Aí depois queria que levantasse Samuel para falar com ele. E o Senhor deixa isso, o Senhor vai dando corda. Mas quando ele puxa, também está puxado. Nós estamos no fim dos tempos, nós estamos vendo o que está acontecendo. Tudo que a palavra diz está acontecendo, é filho contra pai, pai contra filho. Pai matando filho, filho matando pai, nós estamos matando os pais, nós estamos vendo isso. Então nós estamos no final dos tempos. Não adianta a gente fingir demência, fingir que está tudo certo, querer que pregue os milagres de Jesus. Ah, só prega palavra de correção, é porque eu estou precisando e você também deve estar precisando, que vai estar ouvindo essa ministração. É melhor a gente ter a orelha puxada e se arrepender
do que ter recebeu o castigo do Senhor, porque a gente não arrependeu. O Senhor está falando, e a gente não só ouvir e não se arrepender. Que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos converter, conversão, fazer uma nova rota, entrar por outro caminho, andar na direção do Senhor. Amém? E eu agradeço a riquíssima oportunidade que o Senhor me dá. E eu gosto que o Senhor revele na palavra dele aquilo que eu preciso ouvir. Que você possa pegar aquilo que está falando com você através dessa palavra. E que o Espírito Santo possa falar no seu coração cada dia mais. Amém? Deus abençoe a minha e a sua vida. Nos dê graça. Nos dê força para prosseguir. E andar na direção e no caminho do Senhor. Amém? Que nós venhamos receber as instruções dele e seguir à risca. É como a gente receber, quando a gente faz uma consulta no médico, a receita não tem como a gente mudar. Olha, esse remédio eu não vou tomar, isso eu não quero fazer. A gente tem que obedecer à risca, a gente não obedece. Se o médico manda a gente fazer um jejum, fala, olha, não pode tomar uma gota d'água, a gente obedece. Tem que ficar até tantas horas e a gente obedece. Então a gente também tem que obedecer o Senhor à risca. Tudo que o Senhor disser nós temos que fazer. É uma resistência que nós temos, porque nós sabemos que é uma batalha espiritual com a nossa vida. Nós não vamos ser perfeitos, mas a gente tem que seguir a instrução que o Senhor dá para mim e para você. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade e que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração através dessa palavra. Em nome de Jesus.